Boa noite, queridos amigos. Sejam todos bem-vindos para mais uma live de Momentos com Jerônimo Mendonça. Enquanto nós estamos dando início, nós vamos... Boa noite, Marquinhos, seja bem-vindo. Nós vamos entrar aqui para o nosso perfil para poder acompanhar quem está entrando. João Carlos, boa noite, seja bem-vindo. Vamos aqui, bom, agora já estou entrando pelo meu perfil, consigo mandar os aviãozinhos e acompanhar quem está entrando, né? O Vitor, Coração de Luz, seja bem-vindo. Nós estamos dando início para mais uma live, né, que a gente está começando novamente. Nesse momento nós estamos fazendo uma live diferenciada, porque não é exatamente uma live de uma mensagem específica do livro Crepúsculo de um Coração. Mas nós pegamos a mensagem chamada Reflexões, que o Jerônimo trouxe para nós, e nós estamos, então, fazendo a separação das mensagens para a gente dar sequência. Bom, vamos lá. Pessoal que está entrando aqui, deixa eu ver aqui, o Vitor tinha entrado, João Carlos já tinha falado, Morgana, boa noite, Rosimeire, Mari, boa noite você também, Mari, um beijo para o Everton, Francine, Cláudia, boa noite. Então, eu estava dizendo para vocês que nesta mensagem, Reflexões, que eu estava falando ontem, o Jerônimo traz várias frases, bem diversas, sobre diversos assuntos. E nós tivemos a preciosidade de fazer uma separação. Separamos mensagens de acordo com o tema que a gente achava mais oportuno, porque ele escreveu uma mensagem sobre um assunto, uma outra sobre... Foi escrevendo e colocou neste livro. Na verdade, este foi o primeiro livro do Jerônimo que ele escreveu. O Escalada de Luz, que nós conversamos, já fizemos live sobre ele. Pode ser até que a gente volte no futuro fazer novamente, quando terminarmos essa obra. Tem outras para a gente começar a falar também do Jerônimo, né? Então a gente pode ser que até volte a falar sobre o Escalada mais para frente. E então nós estamos... Um beijo para o João, Rose, manda um beijão para ele aí. O João é um querido que está sempre junto com a Rose, é o sobrinho neto da Rose, né, Rose? A Kiane também, um beijo para a Kiane se ela estiver aí com você, Mari. E nós fizemos então essa separação. Nós vamos ter praticamente, acho que 11 dias dessas mensagens mais curtas, que nós separamos, com exceção agora da sexta-feira, que a Martiele vai estar fazendo a live pelo perfil dela, e eu vou estar de convidado. Nós vamos estar fazendo como nós fizemos da outra vez, só que acho que da outra vez a Martiele veio, eu não lembro agora como foi, mas a gente vai estar junto aí. E a resposta de uma carta na sexta-feira, Martiele vai estar comigo, e a live vai ser pelo pensamento espírita, eu vou estar de coadjuvante na live aqui com ela. Nós trouxemos... a Tiane não está, mas manda um beijão para ela. Então, deixa eu fixar o comentário, senão a gente vai conversando aqui, esquece de fixar o comentário, né? Peraí, não é assim, devagar e sempre. A gente dá umas enroladas. Pronto, fixamos o comentário. Hoje o tema é evolução. O carrapatinho. Então, Aldenice, boa noite, seja bem-vinda. Então, o tema vai ser evolução. Mas antes de falarmos da evolução, deixa eu passar os recados que nós temos aí pela frente. Amanhã, boa noite, Babi, seja bem-vinda, querida. Amanhã eu vou estar participando às 7 da noite, mais ou menos 7h15, 19h15, de uma live curta, na verdade, pelo Eu Espírita, do nosso querido João Paulo, em comemoração a 1 ano do perfil O Eu Espírita. Nosso querido João Paulo, lá de Belém do Pará, terra do Círio de Nazaré, uma terra muito querida. Então vamos estar participando de uma rápida apresentação, um bate-papo
uns 5, 10 minutos, porque vai ter mais convidados na live. Então, às 19 horas estaremos, 19h15 estaremos lá no Eu Espírita, o Eu Espírita. Isso amanhã na quarta-feira. Na quinta-feira, às 19 horas e 30 minutos, eu vou estar junto com a nossa querida Betânia, lá de Cajazeiras. Eu estou subindo, estou indo lá para o Nordeste, direto agora, Norte e Nordeste. E lá no perfil somos... meu Deus, esqueci o nome. Aprendiz Espiritista. Aprendiz Espiritista, é verdade. Eu vou estar lá com a Betânia e vamos estar falando sobre Jerônimo Mendonça, o Gigante Deitado. Eu estou estudando um pouco mais, porque a pessoa mais indicada para falar de Jerônimo, obviamente, é o nosso querido Nicola Frattari, que conviveu muito mais tempo que o Jerônimo, que é de Ituiutaba. Mas a gente que teve um pouco de contato com Jerônimo arrisca dar esses pitacos, né, sobre as obras de Jerônimo. Carlos, boa noite, seja bem-vindo. Na sexta-feira eu vou estar participando junto com a Martiele, aqui pelo nosso perfil. Vem para o Rio de Janeiro também. Só me convidar que eu vou, Francine, só me convidar que eu vou. Agora, eu já fui para Rio das Ostras, tá? Já fiz palestra lá no Rio das Ostras, mas a gente viaja agora com a tecnologia, nós vamos só convidar que a gente está indo. E então na sexta-feira eu vou estar com o Pensamento Espírita da Martiele, falando sobre a resposta de uma carta, que é praticamente uma continuação daquele trabalho de uma live que nós já fizemos, eu e a Martiele, se não me engano, acho que era Divagações Filosóficas, alguma coisa assim. No sábado eu vou estar fazendo uma palestra para um centro espírita aqui perto de Araraquara, uma cidade chamada Rincão. Boa noite, Natália, seja bem-vinda. E nós vamos estar falando o tema, deixa eu achar ele aqui certinho, para não cometer uma injustiça de falar errado, né? Tá aqui, então, deixa eu aqui, palestras, tá aqui, olha. Vai ser no Centro Espírita, Casa Espírita Amor e Caridade, Mestre Jesus de Rincão, e nós vamos estar falando sobre paz de espírito e saúde da alma. Duas situações que se interagem muito bem, paz de espírito e saúde da alma. A outra vez eu fiz a live em conjunto pelo Instagram e deu um certo probleminha de conexão e tudo mais. Então resolvi fazer de forma diferente. Eu vou fazer esta palestra às 8h30 pelo Skype da Casa Espírita lá de Rincão, e também eu vou fazer a transmissão simultânea pelo meu canal do YouTube, Reflexões Aloísio, que eu já fiz a postagem, está lá no link. Não é um bairro, Rincão é uma cidade, João Carlos, que por sinal, dentro do distrito de Rincão, que fica a uns 10 quilômetros mais ou menos de Rincão, existe um bairro chamado Taquaral, que não é de Campinas, tá? É um bairro chamado Taquaral, onde tem uma olaria, pessoal oleiros, próximo ao rio Mogi Guaçu, e lá no Taquaral existe uma base do Centro Espírita Jerônimo Mendonça, e onde foi feito todo um trabalho de divulgação, inclusive levando a sopa fraterna para esse pessoal, essa comunidade carente nesse bairro do município de Rincão. Boa noite, Wilton, seja bem-vindo. Então vocês ficam convidados, nós vamos estar falando sobre esta palestra no sábado, às 8h30 da noite. Sintam-se convidados. E hoje nós trouxemos, então, como eu estava falando para vocês, boa noite, Cida, seja bem-vinda. Nós trouxemos uma compilação dessas mensagens, que agora eu estou fazendo o quê? Quando são essas mensagens da página da mensagem Reflexões, eu estou fazendo a postagem dela. Então elas já saem logo quando eu faço a divulgação, tanto eu como a Martiele, estamos fazendo a divulgação das mensagens que nós vamos fazer o comentário na noite. Não é muito grande, mas sempre uma passagem traz bastante reflexão para a gente. Bom, então vamos ver evolução. Demos o nome de evolução. Não está esse o título lá, mas a intuição que veio foi sobre evolução. E qual o tópico que nós trouxemos para a nossa reflexão primeira? Sede perfeitos,
como perfeito é o vosso Pai Celestial. Mateus 5:48. Bom, Jesus recomendou para nós sermos perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Gente, Jesus, obviamente, não colocou para nós sermos tão perfeitos como Deus. Isso é humanamente impossível. Nós somos falíveis, somos espíritos imperfeitos, impuros, trazemos mazelas dentro de nós, aquele ranço ainda de reencarnações passadas, que por mais que a gente tenta, a gente procura se aperfeiçoar, a gente vai sentindo aquelas situações ainda que vão ficando, parece que enraizada dentro da gente, né? Vai ficando bem enraizada dentro da gente e fica muito difícil para a gente conseguir se libertar daquelas amarras, né? Nós vamos, sabe, tentando ainda trazendo. E Jesus fala para nós, sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeitos. E vejam que Jesus lá atrás também trouxe uma recomendação. Falou que vós sois deuses. E falou, podeis fazer tudo isso e muito mais lá atrás. Poxa, mas parece que Jesus tava tanta fé na gente e fala, caramba, como que Jesus podia botar tanta fé em nós? Falar que nós somos deuses, podemos fazer tudo aquilo que ele fez e muito mais. E sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito? Nossa, é muito difícil. É claro e evidente que ele está nos mostrando a cada um de nós uma direção, uma meta. Obviamente que a gente não vai atingir a perfeição de Deus, mas uma perfeição relativa, de acordo com a nossa capacidade. Que da mesma forma que Deus é o Criador de tudo, nós somos co-criadores. Nós também vamos criar uma série de possibilidades dentro do nosso campo, dentro das nossas possibilidades, obviamente. Mas, quando ele fala, sede perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito, ele coloca para nós a condição de uma perfeição relativa, buscarmos a cada dia melhorarmos a cada dia. Boa noite, Roberto, seja bem-vindo. Então vejam, essa perfeição que Jesus nos propõe é parte da nossa o quê? Da nossa evolução. Por isso que nós demos o título da mensagem da noite de evolução. E aí nós fomos buscar, fomos compilar, fazer uma peneirada nas mensagens dessas reflexões do Jerônimo e nós buscamos algumas delas. A primeira delas que nós compilamos é esta. Toda evolução se processa de dentro para fora, do centro para a periferia, das escolas e universidades do mundo. Buscamos a instrução, mas lindíssima educação vem do lar, e o lar é a nossa escola primeira. Toda evolução se processa de dentro para fora, do centro para a periferia, das escolas e universidades do mundo. Buscamos a instrução, mas lindíssima educação vem do lar, e o lar é a nossa primeira escola. O Roberto está dizendo que é de Pinhais, no Paraná. Deve estar frio também, não é, Roberto, por aí. Boa noite, Maria, seja bem-vinda. Então, a nossa evolução vai se processar de dentro para fora. Não adianta a gente querer evoluir exteriormente. Como a gente fala também, que a evolução não dá saltos. Não existe estalar de dedos, passe de mágicas, tirar o coelho da cartola, como, por exemplo, aconteceu na passagem do milênio. Na passagem do milênio que nós comemoramos erradamente, todo mundo comemorou a chegada do ano 2000, como se estivéssemos adentrando ao terceiro milênio, quando comemoramos errado. O terceiro milênio iniciou-se efetivamente no ano 2001, porque até o ano 2000 era o segundo milênio. O terceiro milênio iniciou-se no ano 2001. Mas ainda que fosse, não vamos pensar, todo mundo imaginou que na passagem do milênio, passando para 2000 ou 2001 que seja, nós iríamos entrar no planeta, no mundo de regeneração, que só de passar o calendário terrestre
já estaríamos evoluídos, viraríamos espíritos regenerados. Um ledo engano da nossa parte. A gente sabe que nós estamos num processo de evolução espiritual, sim. Este processo dessa transformação, ele é lento e gradual. Às vezes dá uma acelerada, como veio, por exemplo, esta pandemia, que veio trazer um balançar das nossas estruturas. Todos nós balançamos. Raríssimas as pessoas. A Natália falou, achou que o mundo ia acabar. Não, Natália, o mundo não acabou, não. Estamos aqui, 2021, e o mundo não acabou e nem vai acabar nesse sentido. A Terra um dia vai deixar de ser um planeta quando a vida terrestre deixar de existir, mas é muitos e muitos tempos avante, né? Não vamos pensar nisso. E a gente sempre fala que essa evolução não dá saltos. E como que vai acontecendo essa transformação do nosso planeta? E a gente pode falar assim, Deus não... Imaginemos que nós tivéssemos uma caixa d'água cheia de água barrenta, tudo água suja. O que nós podemos fazer? Vamos imaginar que Deus fosse o dono dessa caixa d'água. O que ele poderia fazer? Ele poderia pura e simplesmente fazer o quê? Virar toda essa caixa d'água, jogar fora, jogar toda essa água fora, lavar a caixa d'água e colocar água nova. Ou, o que nós podemos fazer? Colocando água limpa gradativamente e aquela água suja da caixa d'água vai se transformando. Vai saindo água suja, vai chegando água limpa. O Roberto está dizendo, sair da acomodação na pandemia que trouxe uma renovação. Renovação de pensamentos, renovação de atitudes. Mas também, viu, Roberto, a questão que vai acontecendo, a gente vai sentindo, se trouxe um chacoalhar das nossas estruturas, mostra também o lado, às vezes, mais sombrio das pessoas, das criaturas. Que nós encontramos pessoas tanto que conseguem passar por essa pandemia com uma forma um pouco mais serena, e são raras as pessoas, porque na verdade todos nós passamos por essa turbulência, ou outros que entram em pânico, em desespero. E a Francine está dizendo, nós estamos numa transição planetária e precisamos nos ressignificar. Boa noite, Regina, seja bem-vinda. Essa ressignificação era muito importante, nós mudarmos as estruturas, mudarmos a percepção que a gente trazia de determinadas coisas. Por exemplo, quantas mágoas, quantos ressentimentos que ainda trazemos enraizados dentro de nós. E está na hora da gente começar, ao exemplo dessa caixa d'água que eu trouxe, né, permitir que aquelas sujeiras, aqueles dejetos que vão acumulando dentro de nós vão saindo e vamos colocando água limpa, água cristalina. E quando a gente consegue se transformar, quando a gente consegue regenerar, nós começamos a refletir para os outros e os outros começam a mudar. Vocês nunca perceberam uma situação que acontece num determinado bairro? Por exemplo, num determinado bairro só tem casa simples. Aí vem uma pessoa e constrói uma casa mais moderna, mas pinta de umas cores diferentes. Num primeiro momento, causa uma certa indignação, causa uma certa inveja, causa um certo incômodo, mas aquela casa diferente acaba trazendo uma possibilidade daquele bairro começar a se transformar. Poxa, pintaram aquela casa de uma cor tão diferente, aqui as casas eram todas da mesma cor, e aí de repente a pessoa se propõe a mudar, sai da sua zona de conforto. E o Roberto está dizendo, temos que fluir saindo do enraizamento, é verdade. E quando você passa por essa situação, que você sai vê aquela casa, né, que está diferente, você vai procurando mudar. E por acaso de uma única casa as coisas vão se transformando. Tem até uma lição, o João Carlos depois pode até procurar para a gente, João Carlos, é a história do vestido, acho que um vestido azul, quando um professor doa para uma menina um vestido azul, a menina era muito pobre, muito simples, e sempre muito mal vestida na classe,
e o professor, né, acho que a professora deu para ela um vestido azul. Quando ela chegou com aquele vestido azul, na casa dela praticamente todo mundo ficou impressionado. Nossa, que vestido bonito, maravilhoso. Nossa, mas agora também a gente não pode, né, morar numa casa, a gente precisa melhorar a nossa casa, né, que estava usando uma roupa melhor. E isso acaba trazendo uma transformação. A gente está colocando no aspecto material, mas obviamente a gente tem que puxar para o lado espiritual. Boa noite, Solange, seja bem-vinda. Pensarmos na nossa transformação, pensarmos no que nós podemos mudar. E toda evolução, como Jerônimo diz, ela se processa de dentro para fora. Então não adianta eu trocar de roupa, eu tenho que trocar a minha roupa íntima, no ponto de vista espiritual. A reforma íntima que a gente sempre fala pressupõe uma mudança de roupas, de atitudes, mudança de pensamentos, mudança de palavras, mudança de ações, sobretudo. Porque de nada vale eu falar e não mudar as minhas atitudes, mudar as minhas ações, as minhas reações frente às intempéries da vida. O Jerônimo vai continuar dizendo assim para nós: assim como a terra não modifica a estrutura da semente que recebe, também na lei de causa e efeito as reações são inflexíveis. Vejamos, nós vamos colocar uma semente e vamos pensar uma semente, plantar uma determinada semente na terra. Vamos plantar uma semente de mostarda, fazendo referência ao Evangelho. Eu vou colocar a semente de mostarda e se o solo estiver bom, com devida propriedade de nutrientes, ele vai gerar o quê? Uma semente, uma planta de mostarda. Ele não vai gerar um caju de forma alguma. Então, é isso que ele quer dizer. A terra não modifica a estrutura da semente. Ele vai dar vida àquela semente. Na lei de causa e efeito, também as reações são inflexíveis. De acordo com o que plantarmos, vamos colher. É proporcional. Se nós plantarmos mostarda, vamos colher mostarda. Se nós plantarmos caju, vamos colher caju. Não tem como. Então, esta questão é inflexível. Por isso que é importante cuidarmos da nossa semeadura enquanto estamos a caminho. E essa evolução se processa por meio dos nossos plantios, consequentemente das nossas colheitas. De acordo com o que plantarmos, vamos colher. E vejam, nós plantamos muitas vezes maus pensamentos para conosco mesmo. Quando a gente deixa aquela erva daninha daqueles pensamentos destrutivos chegarem até nós. Precisamos cuidar do nosso terreno. Não basta apenas e tão somente você plantar. Você tem que regar, você tem que adubar, você tem que não deixar a erva daninha tomar conta. Porque se de repente você não cuida, colocar pura e simplesmente a semente lá e não cuidar, o que vai acontecer? Pode ser que ela nem germine, por falta de nutrientes do solo, por falta de água, uma série de situações desse tipo. Ele está dizendo que o planta-soja quer colher milho, é verdade. Não dá. A nossa semeadura ela é proporcional àquilo que nós estamos plantando. Então hoje, certamente, a nossa atual existência ela é fruto de semeaduras de encarnações anteriores. E a gente pode perceber, só, obviamente, quando algumas doenças que as pessoas nascem já pré-existentes, já congênitas. A pessoa já nasceu com determinada doença, então ela não tem nem como. Fala assim, nossa, mas o que eu fiz de errado? Eu não, vamos supor, às vezes a pessoa traz um determinado problema, ela não tem uma vida regrada e tudo mais, e o que vai acontecendo? O Denis está falando aqui. Fiquei tranquila nos 3 primeiros meses, depois entrei em pânico. Agora caí na real, está tudo no controle divino. Já sabíamos que ia passar por isso, tudo esse equilíbrio. Olha, eu vou te falar, Denise. Clay, boa noite, seja bem-vinda. Se você também passou por isso, eu vou fazer minha culpa aqui também. Dia 17 de março do ano de 2000, tá? Exatamente, início da pandemia do ano passado. 2 dias depois,
eu comecei a sentir um negócio no braço direito. Uma coceira, começou a surgir umas feridinhas. Literalmente, o que era? Herpes zoster, tá? Herpes zoster. Eu nem sabia, eu já tinha ouvido falar de herpes zoster, mas nem tinha ideia do que era. Herpes zoster, o que acontece? Na infância, quando se tem catapora, o vírus da catapora fica alojado no músculo, não no nervo. Não, no nervo, desculpa. Ele fica alojado no nervo. Quando você tem algum problema de ordem emocional que baixa a tua capacidade imunológica, o que acontece? Ele acaba se manifestando. Então nós não sabíamos praticamente nada da pandemia, só falava o quê? Que as pessoas que tivessem alguma imunidade baixa estariam mais suscetíveis a partir para o plano espiritual. Então imagina, eu estava com a minha imunidade baixa, porque obviamente eu peguei herpes zoster, que baixou a imunidade, lógico, o herpes zoster se manifestou. E por conta disso, você entra em pânico realmente. Então é natural. Eu lembro que eu fiz uma live com o Augusto, do Y Espírita, lá na Casa do Caminho de Patrocínio, e o Augusto chegou e comentou assim na live, né? Quem nunca, nesse ano todo de pandemia, nunca entrou em pânico, em desespero? Aí foram 3 meses disso. Medicamentos pesados para combater. E o custo desses medicamentos, eu falo, depois fiquei sabendo que até existia uma vacina para herpes zoster. Para você ter uma noção, a vacina ficaria metade do preço do medicamento que eu gastei, durante 3 meses de tratamento. E falo ainda, não é só questão do custo do financeiro, mas também a dor. Porque um ventinho que passava no braço, aquilo incomodava de tal forma que foi terrível, sinceramente não foi fácil. Então não desejo para ninguém, tem graças a Deus ainda que o meu foi num braço, pega só de um lado do corpo, mas graças a Deus foi só foi no braço. Tem pessoas que pegam no olho, tem pessoas que pegam na região assim da virilha. Olha gente, é terrível. Então eu entrei em pânico também. Então não dá para fazer julgamento de quando a gente fica desesperado, não, que isso acontece, tá? Mas como você está dizendo, aí a gente cai na real, a gente começa a ter mais fé em Deus, fala, não é por aí, quando a gente só vai partir para o plano espiritual quando chegar, e o Jerônimo Mendonça costuma dizer, né, numa palestra que ele fez lá, na Alegria de Viver, que vocês podem procurar, que ele fez uma palestra, até gravada em preto e branco, por sinal, só para pesquisar, Jerônimo Mendonça, palestra Alegria de Viver, está no meu canal do YouTube também, que eu fiz a repostagem dela, e ele fala assim, numa palestra lá, que se fosse um homem de bem, teria morrido. Então, gente, a gente tem muita lenha para queimar ainda, não estamos ainda no momento. A Rose falou que teve, mas foi de pequena, então a gente precisa sempre se cuidar, viu? Olha, não é fácil não, mas vamos dar sequência aqui, né? A Francina, ansiedade quase curada a 100%, mas tive Covid umas 15 vezes. Mas você teve Covid umas 15 vezes, Francine? Acho que umas vezes, acho que é. Desculpa, acho que... Eu não entendi, Francine, quantas... Acho que é impossível você ter... Bom, depois você me fala aí, você explica. Na verdade, o que eu falo para vocês, gente? A gente está num planeta de provas e expiações. E não dá para a gente pensar que estarmos no planeta de provas e expiações, a gente não vai passar por provas e expiações. Se nós estamos passando por esta pandemia, eu vou falar uma coisa para vocês, a gente tinha que passar por ela. Não é acaso, Deus não joga dados com a gente, né? Não, vou jogar uma pandemiazinha lá para a Terra. É aquilo que eu falo. Aprovação, desculpa, entendi, pela ansiedade, entendi. Você sente os sintomas, compreendi, Francine. Então, a aprovação, ela veio coletiva, por planeta inteiro, ela veio grupal, aquele grupo seu familiar mais próximo, e veio individual. Só que a gente tem que lembrar, nós temos que lembrar que nós não estamos aqui sozinhos. Quem que está no leme da nossa vida é Jesus, então tem que ter fé. Quando a gente tem fé, quando está tudo bonito, é fácil, não é, gente? Quando está tudo belo, lindo, maravilhoso, ótimo.
Eu sou a pessoa mais... Tudo belo, tudo céu de brigadeiro. Então, que lindo, maravilhoso. Agora, né, o mar calmo da Galileia, de repente vem aquelas ondas que só... Né? Lembra aquela passagem do Evangelho? Jesus dormia na barca, os discípulos estavam levando ele do outro lado, aí de repente veio o vento, mudou, o mar calmo começou a se agigantar, as ondas, né, eles acordaram Jesus e Jesus acalma a tempestade. Então é importante que a gente lembre sempre desses momentos, os momentos mais difíceis que a gente estiver passando, tenhamos fé que Jesus está no barco das nossas vidas. A gente não pode jamais perder a fé e a esperança. Isso são as coisas importantíssimas que nós devemos trazer dentro de nós e usar essa fé e essa esperança para ajudar aqueles irmãos quando estão passando por dificuldades, que é muito comum. Ora a gente está numa angústia, numa ansiedade, num pânico, ora é outro alguém que está precisando. Então vamos, que eu sempre falo para vocês que nós somos todos anjos de uma asa só. E a gente só consegue voar se estiver abraçado aos outros. Mais ou menos assim que funciona. Dando sequência aqui, A Terra não seleciona heróis e nem vencidos, maus ou bons. A vida mais além é que define as rotas de cada um segundo as suas obras. Então, neste caso aqui, a Terra não está selecionando heróis ou vencidos, bons ou maus. A vida mais além é que define a rota de cada um segundo as nossas obras. Então vejam, se nós eventualmente plantamos alguma erva daninha e hoje nós estamos colhendo tiririca, mato, nós podemos, pelas nossas obras, fazer a transformação, como o Chico coloca para nós. Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo. Não. Mas qualquer um pode, de agora para frente, começar a construir um futuro novo. É importante que a gente use essas reflexões, não só como frases de efeito, mas que a gente consiga colocar em prática. Boa noite, Livinha, seja bem-vinda. Que a gente consiga colocar em prática tudo que a gente lê. Porque senão a gente lê uma frase, nossa, que frase linda e maravilhosa. Tá, muito bonita. É como você ver um livro lindo, capas encadernadas, gravadas a ouro, só que você não pega o livro para ler. Ou ainda que você leia o que está no livro, você não coloca em prática aquilo que você... Nossa, que lição maravilhosa! Mas, gente, se a lição que a gente aprendeu não colocar em prática, não vai valer nada. Fica a letra morta, é como se entrasse uma coisa por um ouvido e saísse pelo outro. Fica uma palavra sem sentido. Ela tem que ter ressonância dentro de nós. Então é importante que nós vamos definir as nossas rotas segundo as nossas obras. Então é importante tomarmos consciência disso, colocar em prática aquilo que a gente fala. Eu lembro que uma vez eu tinha ido a Águas de Lindóia. E tinha uma lojinha num centro comercial lá de Águas de Lindóia, é uma cidade que eu gosto muito. E tinha uma senhora, uma lojinha assim, vendia um monte de coisas assim bonitas, assim, uma lojinha bem alegre, assim, bem... E eu estava conversando uma vez com ela falou que ela morava em São Paulo e que resolveram mudar para Águas de Lindóia, que tinha parentes deles lá. Eles tinha uma loja grande perto de um shopping, se não me engano, acho que era até o shopping Ibirapuera, naquela região ali. Né? E ela falou que eles mudaram para Águas de Lindóia e no começo foi um tanto quanto difícil. Mudar uma cidade grande como São Paulo para uma cidade como Águas de Lindóia, que é uma cidade mais turística, mais pequena, menor, desculpa. E ela falou assim, conversa vai, conversa vem. Ela falou assim, a gente precisa ter muita coragem para ser feliz. Sabe aquelas coisas? Falei, como assim coragem para ser feliz? Falou, para a gente abrir mão daquilo que a gente tem, aquilo que a gente traz já acostumado, né? Um ritmo de vida de uma outra cidade para buscar uma cidade menor, para levar uma vida mais simples, mais tranquila, mais serena. Mas ela falou assim, a qualidade de vida que eu ganhei
que para mim, para o meu marido, para os meus filhos, foi incrível. Então, às vezes, a gente precisa ter coragem para ser feliz. E mudar a rota das nossas vidas é muito importante. Porque às vezes você está fazendo uma coisa que não está te fazendo bem. Só que a gente não tem coragem de enfrentar uma situação adversa, sair daquela zona de conforto. E toda vez que a gente sai da zona de conforto, entra aquele choque, que a gente se acostuma com essas situações. E a última frase aqui da nossa mensagem de evolução que ele traz para nós é o seguinte: cada minuto que aproveitamos no campo do bem é um degrau que colocamos na infinita escala da evolução em direção a Deus. Então, fechou com chave de ouro, na minha opinião. Cada minuto que aproveitamos no campo do bem é um degrau que colocamos na infinita escada da evolução em direção a Deus. O que estava lá em cima para nós que Jesus recomendou? Sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. E aqui ele coloca para nós usarmos os minutos, não perdermos tempo, não ficarmos em divagações que não levam a nada. Muita gente perde tempo vendo notícia que não agrega, vendo situações que não trazem crescimento espiritual. Ah, não, eu tenho que fazer de conta que não está acontecendo nada no mundo. Não, não é assim. Não é que a gente tem que fazer de conta que não está acontecendo nada no mundo. Nós estamos no mundo, temos que viver no mundo, mas não sermos como Jesus. Né? Ele não venceu no mundo, ele venceu o mundo. Ele estando no mundo, ele não se deixou contaminar pelas situações do mundo. Nós estamos vendo uma série de situações acontecendo, muitas situações não nos agradam certamente, mas nós não podemos deixar que, como a Martielli sempre fala, nós não podemos impedir que o pássaro sente na nossa cabeça, mas não temos a responsabilidade de não permitir que ele faça ninho na nossa cabeça. Então, cuidado com as coisas que chegam até nós. A gente tem que ser filtro e não esponja. Se a gente conseguir ser filtro, os problemas chegam até nós, nós vamos tirar todo aquele lixo, aquelas impurezas que chegam até nós e vamos fazer aquilo que serve, aquilo que pode ser bom para nós. Boa noite, Carolina, seja bem-vinda. Nós estamos praticamente finalizando a nossa mensagem da noite, mas vai estar salva a live. Pior que vem a notícia e fica ingerindo. Olha, Roberto, tem situações assim, tem pessoas que adoram, né? Ficar ouvindo notícias desagradáveis, procurando o que está acontecendo, e aí fica, né, se envolvendo naquilo e cria uma teia mental. Se a gente não toma cuidado, aquilo nos influencia de tal forma que vai, sabe, fazendo um mal, vai sugando as nossas energias, como se fosse... Teve até um filme uma vez do Batman, que tinha um enigma, que tinha criado tipo de uma televisão que captava as energias das pessoas. Então as pessoas ficavam quase hipnotizadas por aquela televisão e aquelas ondas mentais iam sendo tudo sugadas, sabe? Então ficávamos como se fossem zumbis. Então cuidado para a gente não se envolver demais nas notícias que acontecem, principalmente na hora que a gente vai dormir. É fundamental que a gente, a partir de um certo momento, a gente faça a nossa pausa. Vamos desligar a televisão, vamos sair um pouco do celular, vamos colocar uma música suave, fazer uma prece, pegar uma página para ler, tão importante. E não procure ler um livro físico. Se você tem um tablet, que às vezes tem um livro virtual, né, que você tem, um Kindle, por exemplo, depois de um certo horário, comece a pegar um livro físico. O livro físico tem um caráter diferente, né? Que você não precisa... Ele tem o cheiro, ele tem o aroma, ele tem uma textura que você pode pegar. Então, os livros também fazem parte da nossa preparação para a gente dormir. Roberto está dizendo que vibração que nós queremos. Claro, de acordo com a nossa sintonia espiritual, nós vamos atrair a estação de rádio que nós vamos captar. Então, é fundamental que a gente busque este lado. Então, queridos amigos, agora então vamos... A Francine está dizendo,
Procure as boas notícias, leia coisas boas. Exatamente. Então vamos procurar sintonizar no bem. Vamos sintonizar boas vibrações. E eu lembro que uma amiga minha falava sempre assim. Ela chegava assim para mim, né? No meu ambiente de trabalho, rolava sempre aquelas situações de fofocas, de uma situação de outra. E ela chegava um pouco mais cedo, ficava sabendo de tudo. Aí vinha algumas coisas, eu falava assim, tá, não sei o quê. Eu falava, Luiz, eu vou te falar uma coisa. É melhor você não saber disso, porque a ignorância é uma bênção. É fofoca, gente, para que a gente vai querer saber de fofoca de um de outro? Então é verdade, vamos saber só buscar boas notícias, boas vibrações e boas energias, principalmente se a gente quer ter uma boa noite de sono, certo? Então agora eu vou convidar a vocês, aqueles que se sentirem confortáveis, colocar um copo com água. Nós vamos fazer o crivo da peneira, verdade, Eudenice. Nós vamos fazer então as nossas vibrações ao som da Ave Maria. E aqueles que tiverem algum amigo necessitado, pense nele nesse momento e vamos entrar nessas energias de paz e de harmonia, tão importante para as nossas reflexões. Angélica, boa noite, seja bem-vinda. Nós vamos fazer a prece. Agora convido a você a estar conosco nas nossas vibrações. E assim, queridos amigos, aqueles que se sentirem confortáveis, vamos fechar os nossos olhos, tomarmos uma inspiração profunda e soltando lentamente o ar, vamos nos sentir envolvidos pela doce melodia que entra pelos nossos ouvidos e vibra até no íntimo dos nossos corações. E com os acordes desta melodia, nós vamos sentindo mais leves, serenos, tranquilos. E vamos mentalizar ao nosso lado a doce presença do nosso Mestre Jesus. Esse irmão querido que está sempre ao nosso lado, não nos desampara, não nos abandona de forma alguma. E a Ele vamos pedir, Mestre, abençoe a cada um de nós que está aqui presente nesta live, abençoe os irmãos que chegaram e precisaram sair, e aqueles que vão assistir depois. Permita, Senhor, que as bênçãos da espiritualidade derrame sobre cada um de nós, derrame sobre os nossos lares, sobre os nossos entes queridos, nossos familiares, aquelas pessoas que nos pediram preces, que estão em nossos pensamentos neste momento. Ampare-os, Senhor. Dê a eles uma noite de paz, de harmonia, de alegrias espirituais, e que possamos nós outro, Mestre, no momento do nosso sono físico, que o nosso espírito possa dirigir-se às esferas luminosas de aprendizagem, de crescimento, e que possamos também sermos trabalhadores do bem, doando as nossas melhores energias para quem estiver necessitado, para essa equipe espiritual trabalhadora incansável, que não mede esforços a amparar tantos irmãos que estão partindo para o plano espiritual. Rogamos, Mestre, que possa dar consolo aos irmãos que aqui restam, dando a eles a consolação, a certeza de que o reencontro será certo e que aqueles que partiram antes de nós certamente estão cumprindo os desígnios. Queremos pedir, Mestre, por aqueles que estão doentes nos hospitais ou em seus lares. Ampare também, Senhor, os médicos, os enfermeiros, os atendentes que estão na linha de frente, diuturnamente, socorrendo tantos que chegam aflitos, com dores.
Rogamos também, Mestre, que olhe pelos velhinhos nos asilos, pelos órfãos, pelos nossos irmãos presidiários, pelos sem-teto, pelos andarilhos que não têm o lar, e por aqueles irmãos ainda perdidos nos vícios e nas drogas. Enfim, Senhor, sabes melhor do que nós o que cada um necessita. E neste momento, rogando ainda a equipe médica espiritual que possa fluidificar essas águas, que Dr. Bezerra de Menezes, seus bondosos mensageiros possam amparar a cada um de nós. Agradecidos a Jerônimo Mendonça, que gentilmente trouxe essas reflexões para nós. Agradecido a cada um de vocês, corações queridos, que estão sempre ao nosso lado, nessa interação de paz e de reflexão do Evangelho de Jesus. E dizemos assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra, nos céus ou em toda parte. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações e livra-nos de todos os males, principalmente daqueles que ainda trazemos dentro de nós mesmos, porque Teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. E que assim seja, Senhor, que assim seja. Adriana, boa noite, chegou juntamente com a prece, mas a live, se Deus quiser, vai estar salva. Agradeço a cada um de vocês, corações queridos, que estiveram conosco. E desejo, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada, de estrelas luminosas a amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz, um beijo no coração de cada um de vocês. Conto com vocês amanhã para falarmos de uma mensagem chamada Amanhã. Fica a dica. Amanhã nós vamos falar sobre amanhã. Um beijo no coração, gente. E até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. Gratidão, queridos.